Mas hoje em dia há uma abertura imensa, há as redes sociais, há uma divulgação completamente diferente do que é o psicólogo. E mesmo as crianças e os adolescentes já conseguem perceber que se calhar é um espaço onde eu posso falar sobre algumas situações que me acontecem e que não consigo falar nem com os meus pais, nem com alguém que eu tenho chegado a mim, não é? Qual é a importância? Eu acho que nos dias de hoje, em que as famílias vivem uma correria desenfreada, que quase não tem espaço para a família, é um bocadinho isto, não é? Vivemos numa sociedade que evolui muito rapidamente e os pais, é assim, eu costumo dizer que as crianças quando nascem vêm sem manual de instruções e é uma chatice, não é? Sim, a gente sabe disso. E os pais Nós também não temos para dar. Nós também não temos um manual para dar. Mas é no sentido em que os pais às vezes ficam aflitos com algumas coisas que vão surgindo e que eles sentem que são impotentes e que ficam na dúvida se estou a fazer bem, estou a fazer mal. Há muitos pais que já recorrem à leitura, hoje em dia há muita leitura que se pode fazer, não é? E que eles vão procurando e vão pesquisando. Outras vezes precisam de uma ajuda mais técnica quando veem que há determinados comportamentos ou determinados medos que vão surgindo e que eles não conseguem ajudar o filho. Então acho que é importante aí a ajuda mais técnica e aí de recorrer, portanto, à psicologia infantil ou à psicologia na adolescência. Em que situações mesmo é que os pais devem de recorrer, por exemplo, à psicologia para procurar ajuda, para ajudar os seus filhos, não é? Tanto na fase da infância como na adolescência. Em que situações? São diversas. Portanto, muitas vezes procuram um diagnóstico e procuram perceber porque é que os filhos estão tristes, muita ansiedade, muitas vezes nas provas, nos testes, baixa autoestima, comportamentos muitas vezes fora daquilo que é o padrão e a norma social, impulsividade, não é? Portanto, um conjunto de situações que quando eles comparam, temos pais que por vezes dizem temos outro filho que teve este desenvolvimento e este meu filho não está a seguir o mesmo padrão. E, portanto, eles fazem muito esta comparação a um padrão normativo, não é? Quer no desenvolvimento da criança e, portanto, muitas vezes alguns atrasos de linguagem e psicomotores e, portanto, que... São todos diferentes. Que Era isso que eu ia complementar à Filipa. É importante que os pais percebam que efetivamente há um padrão, mas cada pessoa é um ser único e tem o seu próprio timing para atingir algum objetivo e, portanto, eu acho que muitas vezes o psicólogo nesta fase serve também para aliviar aquele medo que tem. Epá, eu tive um filho que fez isto tão rápido e agora este não está a atingir. Normalmente o segundo filho até é um bocadinho mais rápido que o primeiro, porque tem o exemplo do irmão. Mas pode não acontecer. Mas às vezes também é uma pressão imensa, não é? E é uma pressão enorme naqueles pais, porque é que um é assim e o outro não é. Será que sou eu que estou a fazer algo de diferente, algo de errado? Às vezes é só ter ali um suporte para perceber se estão a fazer bem ou se estão a fazer mal. Uma orientação. Muitas vezes é isso. Outras vezes é mesmo porque se calhar aquele comportamento não muda, não é? Porque há situações em que nós tentamos fazer determinadas estratégias, não é? Vamos alterando as estratégias, se mesmo com estratégias diferentes não muda, ou por exemplo a criança já tem 3 anos, ainda não fala, começa a ser um sinal de alerta, não é? E aí já nem deve ser psicológico, isso já pode ser qualquer coisa. Pode ser, mas normalmente a avaliação é... Normalmente, quando vão ao psicólogo, uma das primeiras coisas que nós encaminhamos, por exemplo, se for no caso da fala, é para fazer, ir ao médico e fazer exames físicos, por exemplo, da audição, não é? Porque é a primeira coisa, é o primeiro rastreio que deve ser feito. Exato, audição, visão. Não é? Se isso estiver bem, algo mais se passa e, portanto, aí terá que ser uma avaliação mais... psicológica.
Eu gostaria de colocar uma questão que é na fase adolescência, da adolescência, não é? Porque nós sabemos que é uma fase... A criança tem a sua fase, que é mexe em tudo, não é? Começam a responder, a dizer às vezes coisas que não devem, porque vão ouvindo e tal. Mas a fase da adolescência tem ali os seus quês, que às Tem vezes fazem os pais quase arrancar os cabelos da cabeça. É verdade. Pronto. Na fase da adolescência, é assim, claro que logo o que os pais devem de fazer é tentar, eu falo isto porque, pronto, é o que eu faço, não é? E depois para colocar... É a filha mais nova que tens. E tenho uma filha que está na adolescência, pronto. Mas ela é muito bem comportada e não é daquelas filhas que me faz querer arrancar os cabelos da cabeça, pronto. Mas, no geral, nós ouvimos, não é? E a juventude como ela hoje está, infelizmente... é aquilo que a doutora há pouco estava a dizer. Não se está a dar muito tempo nem muita importância à família. Ora, muito bem, quando nós temos um filho adolescente que por acaso esteja a ter alguns comportamentos que não são os mais agradáveis, o primeiro passo que nós devemos fazer é tentar conversar com eles. Aí temos que arranjar tempo. Porquê? Porque nós temos que ver que é alguém que está ali nosso e que alguma coisa não está ali a bater muito bem, pronto, por assim dizer. Agora, quando os pais já desenvolvem uma conversa, querem desenvolver uma conversa e que não estão a conseguir, quais são os alertas que os pais têm que estar atentos, isto na fase da adolescência, pronto. Quais são os sinais que os pais têm que estar em alerta que, ok, eu tenho mesmo que procurar alguém para me ajudar porque eu aqui não estou a conseguir. Há aqui qualquer coisa... Há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante. Os pais que não estejam à espera de chegar à adolescência para falar com os filhos. Porque essa altura, isso é tarde demais. essa altura se calhar já é um bocadinho Mas sabe tarde. que eu estou a falar isto porquê? Porque às vezes há esse hábito e na adolescência há ali qualquer coisa que Sim, os jovens mas Mas vem de trás. questão é Muitas que vezes vem... se- Está lá atrás. Se vem a de trás. comunicação não vem sendo feita ao longo da infância, que é quando as crianças olham para os pais como se eles fossem os seus heróis e os seus exemplos, não é? Na fase da adolescência, os pais deixam de ser propriamente aqueles heróis e os heróis passam a ser os amigos. Isto naquele padrão normativo que nós estamos a falar do desenvolvimento, não é? Se os meus colegas são os meus heróis, são eles que sabem, são eles os detentores da razão, porque é que eu agora hei de falar com o meu pai ou a minha mãe que nunca falaram comigo? Eles nem percebem nada do que é que eu estou a passar neste momento. É um bocadinho isto. Portanto, eu aconselho que esse trabalho de diálogo e de comunicação entre pais e filhos Seja feito lá seja atrás. feito Antes. ao longo do seu desenvolvimento, para quando chegar a esta fase, efetivamente, da adolescência, que há um afastamento que é o normal entre pais Sim, e sim, filhos, sim. não é? Sim. Porque eles aqui, como dizia há pouco, eles no início estão a procurar conhecer e por isso é que mexem em tudo, estão naquela fase da exploração, mas aqui já não. Aqui já estão naquela fase de que eu sei tudo, mesmo não sabendo, claro, obviamente, pois claro. mas... E os pais já são cotas, não é? e não Exatamente, os sabem pais nada. já não sabem nada e, portanto, eles é que sabem tudo. Não é nesta fase que é crucial o diálogo. No entanto, quando os pais chegam a esta fase e tentam chegar ao diálogo e não conseguem, há várias situações que devem ter em conta. Por exemplo, o isolamento. Há famílias neste momento que não comem à mesa. Portanto, os filhos pegam no seu tabuleiro e vão para o quarto e estão de fones a falar com os amigos. Exato. Portanto, isto é péssimo, não é? Exatamente. Tudo isto é trabalhado antes, como eu estava a dizer, não é? Tem que haver rotinas familiares, tem que haver uma hora em que a família está em junto. Pode ser, quando eu dizia há pouco que não há tempo, se o pouco tempo que têm em família for um bom tempo... De qualidade, um tempo não é? de qualidade, não é? Podem Nem que ser 5 minutos, não é? exatamente. 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Se essa meia hora for efetivamente uma meia hora de qualidade, eles não sentem que os pais estão ausentes, porque eles percebem que os pais têm que trabalhar. Esta azáfama que toda a nossa sociedade nos incute, vai-lhes incutindo a eles desde que nascem. Eles têm que ir para a creche já em stress, têm que se levantar às 6 da manhã e têm que estar na creche, não é? Antigamente não, antigamente ficavam em casa com as mães ou com os avós. Hoje em dia isso não acontece e, portanto, eles próprios sentem esta agitação. Mas se houver um espaço familiar, nem que seja de 10 minutos, em que eles sentem que têm ali um espaço seguro, em que podem falar sobre as coisas que os incomoda, eles vão aproveitar esse espaço.
quando chegam à adolescência e tendo em conta a questão que colocou, é o isolamento social, basicamente, não só da família, mas por vezes social, porque eles não têm amigos. Antigamente iam todos para a rua brincar, não é? Hoje em dia não, eles lidam de um para um. Têm amigos virtuais. Eu costumo dizer que é viver sozinhos no meio da multidão, porque muitas das vezes estão todos e cada um está com o seu telemóvel. Exato. Portanto, eles não conversam. Isto é algo que os pais também têm que contrariar um pouco. O telemóvel, as tecnologias, é algo que tem que ser controlado. Claro. Eu acho que devem ter, porque senão também passam Há uma exclusão. Estão fora do que é hoje em dia o padrão, não é? Devem ter redes sociais, devem ter contacto. Embora seja proibido. Uma rede social não é Já para há redes crianças. para eles, o TikTok e Pronto, coisas só desse, essas. pronto. Porque nas outras eles têm que estar a mentir na data de nascimento para poderem Exatamente, ter. supõem que têm 20 anos e ainda têm 13. Pronto. Exatamente. Mas isso também há formas de controlar. Se os pais forem pais que estão presentes, estão... Quando há miúdos que me dizem, mas eu não quero os meus pais na rede, mas porquê? Eu percebo que eles têm que ter o espaço deles, têm que ter a privacidade deles, isto também é importante os pais perceberem que têm que respeitar a privacidade deles, mas nunca saindo totalmente fora. Portanto, tem que haver, o espaço é o teu, mas tem que ter balizas, como eu costumo dizer, tem que ser balizadas. Claro. Sem dúvida. Então, Eles têm que sentir que posso ir daqui até ali e este é o meu limite. Se calhar hoje eles reclamam, mas isso é algo que lhes dá segurança. Eles sabem que aquele é o limite e que nesta área eu estou seguro. O problema é se a gente não impõe limites quando eles são pequeninos. Exatamente. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Balizas, as regras, os limites, as questões do autoritarismo, não é? Portanto, nós temos que ser assertivos. E temos que ter dinâmicas, como a Susana estava a dizer, de regras. Portanto, os miúdos precisam de ter rotinas, de perceber. Não é? Eles até se adaptam bastante bem, desde que as coisas sejam efetivamente dentro daquilo que são os limites aceitos, porque a sociedade tem normas, não é? E nós temos que as cumprir. Por isso, muitas vezes eles vêm ter connosco, justamente, porque os miúdos fogem do padrão normativo. Não é? Portanto, daquilo que é a norma e o que é aceito na nossa sociedade, ou por problemas comportamentais, ou no caso da adolescência, muitas adições, por vezes, não é? Portanto, porque são coisas que existem na nossa sociedade e nós temos que saber lidar com elas. Sim, senhora. Olha, nós temos um vídeo para mostrar. Vamos mostrar, Vamos então, o ver. vídeo. Eu também estou curioso, também não sei que vídeo é, não vi. Mas voltamos já de seguida e vamos continuar então a falar deste tema. Vamos sim, senhor. É uma empresa de cariz não lucrativo, está sediada em Odivelas, nasceu em 2012 com o objetivo de ser e fazer diferente e permitir que a psicologia e os serviços de cuidados de saúde possam chegar a quem mais precisa. O que é isto? E chave tem o som de... Não, pois não. Não tem. Agora, tira lá tudo.